Amigos, tudo bem? Como vocês estão nesse período de quarentena? Estão jogando muito videogame, né? Acho que agora é hora da aula de história. Espero que estejam todos em casa se protegendo desse vírus. Vamos lá. A aula de hoje é sobre o Neolítico. Para falarmos do Neolítico, nós vamos analisar primeiro o significado da palavra. Neo significa novo e litos significa pedra. Seria algo como pedra nova. Mas o termo que nós utilizamos é pedra polida. Por quê? Porque eles ficavam polindo as pedras, a madeira, os ossos e até mesmo o marfim, tornando esses objetos mais pontiagudos ou mais eficientes para poder fazer os instrumentos, levando assim a uma transformação de suas atividades. Esse período ele é posterior ao Paleolítico, que significa algo como pedra antiga, mas que nós chamamos de pedra lascada porque eles usavam lascas de pedra, ou seja, os instrumentos eram menos eficientes. Esse período no Neolítico ele está mais ou menos compreendido entre o ano 10.000 e o 4.000 a.C. Se você reparar, as datas são muito certinhas, o que significa que isso é mais ou menos uma estimativa. Nós não temos um dia para iniciar e um dia para terminar o Paleolítico, né? A grande maioria dos vestígios históricos que esse período nos deixa, ele é muito subjetivo, é muito de análise do que está ali. São escavações, são vasos, são cerâmicas, são instrumentos. E a partir desses objetos, nós vamos remontando este período. Essa imagenzinha aqui, inclusive, é cena de um filme que eu não vou indicar para vocês, porque é um filme com um nível alto, né, de idade para poder vê-lo por conta de questões de violência, mas é um filme que mostra alguns animais primitivos e o próprio homem primitivo. Não está muito bem caracterizado aqui não, mas dá para ver mais ou menos como que era a Terra nesse momento. Quando a gente fala do Neolítico, a gente precisa ver que instrumentos eles utilizavam. Isso tudo aqui é proveniente de escavação. São pedras já trabalhadas que provavelmente serviam ou de suporte para guardar alguma coisa, ou até mesmo para eles sentarem. Mas você vê nessas imagens que você tem ação humana em cima dessas pedras. A gente pode ver a ponta de uma lança e pode ver até aqui um machado. Um machado já bem primitivo, mas já bem efetivo para utilizar principalmente na agricultura. Como a gente fala de agricultura, nós estamos falando de um período que a gente chama de Revolução Agrícola. A agricultura foi tão importante que modificou todo esse período. Na verdade, a passagem do Paleolítico para o Neolítico é marcado pelo processo de sedentarização. Ou seja, a partir do momento que os homens deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, a gente muda de período, e como essa mudança é proveniente da agricultura, porque eles sedentarizam próximos aos rios para fazer agricultura, a gente chama esse processo de revolução, de grande transformação das bases da sociedade agrícola, promovida pela agricultura. E a partir da agricultura, tudo vai mudar. Até porque a taxa de mortalidade deles vai ser menor e nós vamos ter momentos de produção de excedentes. Eles vão produzir mais do que consomem. E aí você passa a ter eles guardando sementes para a próxima semeadura. Você vai ter eles dividindo esses bens. E essa divisão de bens faz com que ocorram algumas divisões sociais. Aqui, nesse slide, nós podemos ver como as questões do Neolítico, elas são ainda muito difíceis de poder juntar tudo. Nós temos esses dois esqueletos enterrados juntos na região da Lombardia, em Montova, na Itália. É aqui em cima da Itália, lá no norte da Itália. Tá aqui. Olha que bonito.
É quase uma história de Romeu e Julieta, de amor do Neolítico. Esses dois esqueletos foram encontrados enterrados juntos, né? Isso demonstra que existia alguns laços familiares já dentro do processo do Neolítico, né? Nesse outro slide nós podemos ver algo que nos parece como um santuário. Então já há desenvolvimento da religião no Neolítico. Isso ainda está tudo no campo dos estudos, principalmente dos paleontólogos, mas dos historiadores também. Mas as religiões, pelos vestígios que nós temos, estão muito ligadas à questão da agricultura e da mulher. Por que da mulher? Por conta da fertilidade. Muitas das, não divindades, mas das crenças deles, está ligado à ideia do nascer, o dar a vida, dar a luz. E olha como é interessante, né? Isso aqui é uma estrutura para você fazer o trabalho, né, arqueológico, e eles vão desenterrando os vestígios deixados por esses homens para a gente. Como é que essa sociedade acaba se organizando nesse período? Primeiro, o trabalho ele acaba sendo dividido por sexo. Homens realizam determinadas tarefas, mulheres realizam outras. Os homens estão ligados à caça e à pesca, e as mulheres à agricultura e ao artesanato. Lógico e óbvio que as mulheres também ficavam responsáveis por cuidar das crianças, por conta, primeiramente, da amamentação e pelo trabalho delas ficarem mais próximo da casa, dos locais onde eles habitavam. E o slide passou, volta o slide. Não adiantou mais? Volta o slide. Volta, voltou. Eles dividem-se principalmente em grupos familiares. Lógico, próximo aos rios, e depois que eles dominam determinadas técnicas, essas sociedades vão crescendo e eles vão se afastando dos rios. Mas elas eram principalmente familiares. Eram grandes famílias que moravam juntos e habitavam os mesmos lugares. A casa deles geralmente era uma proteção de madeira ou barro, ficavam pedras que serviam de assento, madeiras que serviam de cama ao redor dessas casas e no meio uma fogueira para aquecê-los. Vamos lá? Seguindo para frente. Os principais produtos que esses caras faziam na agricultura eram o trigo e a cevada. Isso a gente está falando de Europa. Em algumas outras regiões a gente tem o cultivo do arroz, nós temos o cultivo do milho também. Mas como estamos falando principalmente da Europa e da África, nesse caso, a gente está falando do trigo e da cevada. São produtos importantes, né, para poder produzir alimentos que possam fazer com que eles não dependam da caça e nem de sair o tempo inteiro mudando de lugar para poder conseguir alimento no nomadismo. Então isso aqui, esses produtos são fundamentais para a sedentarização. Nosso próximo slide mostra algumas cerâmicas produzidas pelos homens do Neolítico. Podemos ver que alguns deles têm um trabalho muito bruto, mas outros têm um trabalho um pouco mais rebuscado, mais bem feito. Por exemplo, esse do cantinho aqui, você já tem detalhes feitos na cerâmica, né? Assim como esses outros mostram que já tem funções diferentes, apesar de serem jarros de cerâmica. Amiguinhos, esse período ele vai ser substituído pela Idade dos Metais, quando eles começam a utilizar a metalurgia. Mas isso fica para uma próxima aula. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês estejam realmente se protegendo. Não vejo a hora de matar a saudade de vocês, de estarmos juntos dentro de sala de aula, para podermos continuar com as nossas produções históricas, com as nossas conversas e com o nosso dia a dia. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.